Muito bom dia, boa tarde ou boa noite. Eu não sei qual desses 3 horários você vai acessar esse vídeo, mas em qualquer um desses 3 horários, seja edificado pela palavra do Senhor nosso Deus. Esse é o nosso canal Enio a serviço do Rei. Queridos e amados ouvintes, hoje eu tenho uma palavra direto do coração de Deus para o coração de todos os meus ouvintes que me ouvem nesse instante. Mas antes que eu exponha o assunto, você possa deixar aí o seu like, se inscreva no canal e aperte o sino das notificações para que todas as vezes que eu estiver postando conteúdo, você seja notificado. Então vamos embora, sem muitas delongas. O relato hoje é sobre a vida de Jeremias. As palavras de Jeremias, filhos de Uquia, um dos sacerdotes que estava em Ananote, na terra de Benjamim. Queridos irmãos, a vida e a época de Jeremias na história do reino de Judá, após a morte de Salomão e a divisão do seu reino, houve 4 declínios religiosos e 3 avivamentos. Josias, que do ano 640 a 709 a.C., foi o último rei bom. No seu reinado, meus irmãos, aconteceu um bem conhecido reavivamento ocasionado pelo descobrimento do rolo da lei. Este foi o último avivamento. Depois disso, a história judia é um declínio político e moral e religioso constante, que culminou no exílio babilônico. E este período final do declínio foi o período do ministério de Jeremias. Este foi o período na qual levantou o Império Babilônico durante meados do reino dividido. A Síria dominou o crescente fértil, mas após a queda de Nínive e a sua capital em 612 a.C., o Império da Síria desintegrou-se. A Babilônia veio a ser senhorada no mundo civilizado. A tentativa vã dos egípcios assegurar a autoridade nessa crise do império deixou a sua marca na história bíblica e, na verdade, meus irmãos, pelas fontes bíblicas parece que havia 2 partidos na corte de Jerusalém. O partido pro-egípcio cria que o Egito estava renovado com o poder mundial e que se poderia confiar com antepro contra a agressão da Babilônia, Os pró-babilônicos, eles viam as estradas nascentes da Babilônia e um poder incrível se insistia em se lhe submeter com o poder de sua existência nacional contínua. Os profetas aconselharam a nação a não esperar nada do Egito e nem da Babilônia, mas para confiar em Deus. E Jeremias começa o seu ministério no 13º ano, que foi o ano 626 a.C., que foi o ano onde reinava o rei Josias. O arco ano depois do reavivamento do seu ministério, ele continuou pelos primeiros anos do exílio e morreu no Egito, que provavelmente poucos anos depois da destruição de Jerusalém, que aconteceu no ano 587 depois de Cristo, antes de Cristo. Josias, ele foi morto no ano 609 a.C., em Mergido,
na tentativa de infrutiferar e de fazer Faraó Neco parar, na qual ele estava no caminho de dar ao seu povo apoio vacilante, Império Assírio, e ele foi atropelado. Joacás, o filho de Josias, sucedeu o seu pai em Jerusalém. E Neco, evidentemente, cria que Joacás fosse do partido pró-babilônico, pois ele levou o Egito após o governo de 3 meses. E fez aí o rei Joaquim, que foi no ano 609 a 598 a.C. Joaquim, ele foi um governante vigoroso, um homem muito perverso. Ele tentou diversas vezes as ocasiões de silenciar a pregação, ou seja, a revelação de Jeremias. E durante o seu reinado, Jeremias deitou no seu primeiro livro, na qual o rei destruiu inteiramente, que esse relato se encontra em Jeremias 36. E durante o seu reinado também teve um lugar de batalha, que foi considerada a Batalha de Carquemis, que se deu no ano 605 a.C., na qual o Egito ele foi esmagado por Nabucodonosor, o príncipe herdeiro da Babilônia, que ao longo após veio a ser Babilônia, ele veio ser o rei, considerado rei da Babilônia. E naquela ocasião, o Império Babilônico estava no caminho, do domínio do mundo. A vitória de Nabucodonosor em Carquemis foi seguida de uma tomada da Palestina e colocou Judá na órbita babilônica. Uns poucos hebreus, tipo Daniel, entre eles, foram deportados para a Babilônia. E naquela ocasião, mais tarde, Joaquim recebeu, ele recebeu uma visitação não muito favorecente, porque ele se rebelou e conseguiu muitos problemas por Judá. Inclusive, outra possível tomada de Jerusalém pelos babilônicos, no meio dessa inquietação, Joaquim morreu, e possivelmente vítima de um golpe, no palácio. E depois desse reinado de 11 anos, Joaquim, o filho de Jeoaquim, sucedeu o trono de seu pai. E Jeremias chamou esses Conias, de Jeconias, que ele fala em Jeremias 22, Jeremias 24, Jeremias 28, E quando Joaquim estava reinando, apenas 3 meses, a Babilônia ataca Jerusalém, e em uma tentativa de atrasar e de esmagar a revolta de Joaquim, e levaram Joaquim para a Babilônia em 597 a.C., e junto com outros judeus importantes, muitos artesãos, pois 37 anos, confinamentos que ali Joaquim foi solto da prisão. E no lugar de Joaquim, Nabucodonosor colocou Zedequias, que era o tio de Joaquim. E durante 11 anos, ele manteve uma posição precária na qualidade de rei, porque era um rei vassalo de Nabucodonosor. Ele tinha um caráter fraco, mas contudo, ele protegeu Jeremias contra a tentativa dos nobres, que ameaçava a sua vida
e aceitou o conselho de Jeremias, embora ele nunca fosse capaz de executá-lo. É inevitavelmente que ele também foi apanhado pela queimara da independência, né? E ele rebelou-se no 9º ano, e Zedequias rebelou no 9º ano, e Nabucodonosor começou o cerco final de Jerusalém. No 11º ano de Zedequias, que se deu em 587 a.C., a cidade foi tomada e destruída. Zedequias ficou cego e foi levado para a Babilônia junto com muitos outros contemporâneos de Jeremias. E em relação ao acontecimento em Jerusalém, depois da destruição de Jerusalém, nós dependemos quase exclusivamente de Jeremias, né, que fala com muita propriedade em Jeremias 40, em Jeremias 45, né? Jeremias, muitas pessoas simples foram deixadas na terra sob a liderança de Gedalias, que era o governador fantoche, ele era judeu, e após a Inquisição Civil, nas quais Gedalias ele foi assassinado, um certo judeu, sem dúvida, remanescente do partido do Egito, fugiu para o Egito, forçado, juntamente com Jeremias, e acompanhado lá no Egito, o profeta morreu. A morte de Jeremias incluiu a história do reino dos hebreus. A proclamação do cito permitido que os exilados se tornassem Judá novamente foi o sinal do começo da nova época do segundo estado, pois Jeremias, o homem, era um homem que trazia por si a sua mensagem. Jeremias, o sacerdote, ele foi convocado para ofício profético em um período muito infeliz. O reavivamento de Josias tinha acabado. Os seus resultados tiveram que curtar essa duração, né? Porque o declínio final estava no caminho. Quando o profeta foi chamado, ele foi intimado a transmitir uma mensagem de condenação e não de salvação. Através de todo o seu longo ministério, de muitos 40 anos, a sua pregação, ela refletiu este tema de juiz, que era um juiz que vinha da parte de Deus, né? Deus levantaram ele cedo e enviaram aos seus servos profetas, mas Israel não queria ouvir. Agora, o destino previsto para uma nação apostata, né, que começa lá em Deuteronômios 28 e no versículo 30, era inevitável. A Babilônia tomada, a Judá, seria melhor que o povo capitulasse a elegância para salvar as suas vidas. Essa mensagem era transmitida a homem cujo nacionalismo desesperado era tudo lhe revastado para protegê-lo, e foi completamente rejeitado como transmissor da palavra de Deus. Ele foi rejeitado juntamente com ele, juntamente com a mensagem rejeitada, e juntamente com o profeta Jeremias, que foi considerado como um intermediador da traição. Ele foi considerado como um traidor do povo nobre, e os reis
altamente tentaram matá-lo. E nós entendemos com mais clara evidência a personalidade de Jeremias, de que qualquer outro profeta, isso deve ao fato do seu livro estar cheio de parte da sua autobiografia. A confissão de Jeremias, esse derramamento do espírito humano, são algumas da declaração mais pungente da patêntica sobre a tensão de um homem sobre o imprescindível divino juiz que se encontra nas escrituras sagradas. Tomá-los de baixo nacional, elas mostram um Jeremias que estava se retirando sensível, com medo das caretas do povo, e alguém que nós consideramos singularmente adequado para o trabalhar, que foi concedido que lhe tenha tanto apego, que lhe tenha tanta tenazmente que se apega na tarefa que lhe foi consignada através dos sucessivos anos de rejeição e de perseguição aos atributos ambos do caráter do homem e da graça de Deus, sem a qual a sua personalidade certamente teria se desfeito em pedaços. E a vocação deste profeta, o profeta Jeremias, apesar de sua reservança, apesar da sua reservação, por quê? Porque ele não se misturava, ele se reservava. Tanto é que ele não dormia na cidade, ele morava em Anatote e ele ia todos os dias para lá. Ele foi comissionado a proclamar uma mensagem que dizia a Judá que Judá seria destruída por um inimigo vindo do norte. Deus prometeu protegê-lo dos seus concidadãos, né? E a parte 2 do Jeremias capítulo 1 diz assim: ao qual veio a palavra do Senhor nos dias de Josias, o filho de Amon, o rei, no 13º ano do seu reinado. Veio a palavra do Senhor a Jeremias. Frequentemente usado essa declaração da inspiração profética de Josias, o último bom rei de Judá, que instituiu grande reforma na religião da nação do 13º ano, que foi o ano 626 antes de Cristo. Ele ainda tinha 18 anos para reinar no reinado abençoado por Deus. E na parte 3 do capítulo 1 de Jeremias, diz assim: ele veio também nos dias de Joaquim, que era o filho de Josias, o rei de Judá, até o fim do ano 10º de Zedequias, o filho de Josias, o rei de Judá, até que Jerusalém foi levada em cativo no 5º ano, no 5º mês. Josias, ou seja, Joaquim, ele subiu no trono com 3 meses após a morte de Josias, né? E durante esses meses intermediários, o reino do seu irmão Joacás, até que Faraó Neco se levou para o Egito. Ele foi levado para o Egito. Esse relato encontra em 2 Reis, capítulo 23, do versículo 30 ao 34. E temos ele também em 2 Crônicas, no capítulo 36, do 1 ao 4. E também é citado pelo profeta Jeremias
em Jeremias 22, no versículo 10 até o 12. Joaquim, meus irmãos, era um rei apostata, que ele reviveu o paganismo que seu pai tinha abolido. E Jeremias não tinha nada de bom para te dizer. Ele reinou 11 anos. Ele reinou de 609 até 598 a.C. Foi o tempo durante a qual Nabucodonosor atacou Jerusalém e forçou Joaquim a pagar tributo. Mais tarde, Joaquim se rebelou e não se sabe como ele morreu, mas a profecia de Jeremias capítulo 22 e do versículo 19, a observação parecia indicar que ele teria um fim violento, né? E também é registrado em 2 Reis, no capítulo 23 e no versículo 36, Jeremias 24:7 e 2 Crônicas, capítulo 36, no versículo 5 e 8. Zedequias, o último governante de Judá, embora chamado rei, parece mais que ele foi um regente de um lugar que foi deixado por Joaquim, o seu sobrinho, na qual após 3 meses do reinado, ele foi levado para a Babilônia pelo rei Nabucodonosor, que essa história registra em 2 Reis, capítulo 24. E o seu reinado durou 11 anos. Ele durou de 597 até 587 a.C. e chegou ao fim com a destruição de Jerusalém e com o cativo dos hebreus, que registra em 2 Reis, capítulo 24, no versículo 18, e 2 Reis, capítulo 25 e versículo 7, e 2 Crônicas, capítulo 36, versículo 11 até o 21. O 5º mês, veja a observação sobre Jeremias, capítulo 52, no versículo 12 e 13, e também 2 Reis 25, 2 Reis 25, versículo 8 e 9. A chamada de Jeremias, ela se deu a partir do versículo 4 do capítulo 1 do seu livro, que diz assim: ora, a minha palavra do Senhor dizendo, né? Quanto a palavra do Senhor veio dizendo, ela veio vocacionando a Jeremias a uma grande chamada, né? Porque ele fala: a mudança da terceira pessoa, né, para a primeira. Não é anormal, literal, no antigo hebraico essa fala. No versículo 5 do capítulo 1 de Jeremias, diz assim: antes que eu te formasse no ventre, eu te conheci, e antes que saísse da madre, eu te santifiquei. As nações eu te dei por profeta. Conheci, consagrei, constituí. Tá vendo? Esses verbos, eles são sinônimo aproximado de uma tarefa de Jeremias, que seria uma tarefa difícil. Essa palavra, ela assegura-lhe o conselho divino para o seu apoio, a conhecer quanto usava a relação de Deus nas suas escrituras, né, que tem uma conotação ativa: consagrai ou consagrei, separar para um ofício profético, né, porque Jeremias era um profeta. O termo hebraico nabi, ele parece referir-se a um orador, que era uma boa caracterização do profeta hebreu, que era um portal, um porta-voz de Deus, né? No capítulo 1 de Jeremias e no versículo 6,
diz assim: então disse eu: Senhor, Deus, Senhor Deus, eis que eu não sei falar, porque eu sou um menino, uma criança. Isaías, quando foi chamado para ser um profeta, ele se sentiu impuro, em Isaías capítulo 6 e no versículo 5. Jeremias, de acordo com a sua natureza, ele sentiu timidez ao expressar o seu sentimento de incapacidade. Já no capítulo 1 e no versículo 7 de Jeremias, diz assim: mas o Senhor me respondeu: não digas eu sou um menino, porque todos a quem eu te enviar, irás, e tudo quanto eu te mandar, dirás. Não temas diante deles, pois eu sou contigo para te livrar, assim diz o Senhor. Meus irmãos, diante deles, a sua face é uma parte usada como todos, né? As faces dos homens de Jerusalém, que refletia a animosidade para a sua personalidade, que deveria se perseverar. E no versículo 9 do capítulo 1 de Jeremias, diz assim: então estendeu o Senhor a mão e tocou-me na minha boca, e me disse-me o Senhor: eis que eu ponho as minhas palavras na tua boca. Tocou-me a minha boca, ou seja, capacitou-lhe a vencer o temor para falar. Na tua boca coloquei as minhas palavras. Jeremias, meus irmãos, ele recebeu uma mensagem para pregar. Ezequiel, quando veio a ser porta-voz de Deus, ele comeu simbolicamente um rolo, né, que nos indica o livro de Ezequiel, no capítulo 3, versículo 2 e 3. Já no versículo 10 do capítulo 1 de Jeremias: olha, ponho-te nesses dias sobre as nações e sobre os reinos, para arrancares e para derribares e para destruíres e para arruinares, e também para edificares e também para plantares. É o uso divino de 4 sinônimos para destruição, só 2. Trata-se de uma edificação, que seria, no caso, uma edificação da palavra de Deus no seio do profeta Jeremias. Jeremias, ele devia predominar com predominância. A advertência sobre o juiz vindouro seria constituído a fazer um supervisor de Deus, né, como está em Gênesis capítulo 39 e no versículo 4, e também em Gênesis do 39, do 4 até o 51. Já no capítulo 1 de Jeremias e no versículo 11, diz assim: e veio a minha palavra do Senhor dizendo: o que vês, Jeremias? E eu respondi: eu vejo uma vara de amendoeira. A visão, meus irmãos, da amendoeira, do capítulo 1 e do versículo 11, aqui é um jogo de palavras amendoeiras, né, que no hebraico se dá em Shadaked, né, que veio a Shodekad, que é uma menção de Sadaked, que traz à mente Shadaked, que tem o mesmo som, tipo de jogo da palavra com frequente na Bíblia em um termo hebraico. Já no versículo 12 do capítulo 1, então me disse o Senhor: viste bem, porque eu velo sobre a minha palavra para cumprir. Eu velo e não eu me apresentarei, né? Como diz em Jeremias 31,
28 e Jeremias 44, 27. Aí no 13 do capítulo 1 de Jeremias, veio a mim a palavra do Senhor, segunda vez, dizendo: o que vês? E eu disse: eu vejo uma panela fervente que se apresenta da banda do norte. A visão, meus irmãos, de fogo, a panela de fogo, o fogo literalmente assoprado, portanto, fervendo, cuja boca inclina ao norte. A palavra estava inclinada para o sul. Logo o estado derramado dos seus conteúdos, de caldeirantes, que escorria sobre Judá, que viria do norte. A introdução aqui fala sobre inimigo, porque Babilônia estava para o norte. E no capítulo 14 do versículo 11, capítulo 14 do versículo 1, ao que me disse o Senhor do norte, estenda o mal sobre todos os habitantes da terra. O mal antes da culminar da calamidade é a palavra hebraica que significa geralmente miséria, desesperos, problemas, como também mal. O tema aqui é isto, meus irmãos. E no versículo 15, pois estou convocando todas as famílias do reino do norte, diz o Senhor, vindo porar cada um no seu trono, à entrada das partes de Jerusalém, e contra todos os seus muros em redor, e contra toda a cidade de Judá. Eis que convosco estou convocando agora, a entrada das portas dos lugares aberto do lado de fora das portas da cidade. Era um cenário dos negociantes, que era um lugar público, Ruth chega até a dizer no capítulo 4, do versículo 1 até o 11, sobre este lugar. E ali, meus irmãos, os reis faziam justiça, porque tinha um tribunal de justiça ali para julgamento. Essa palavra ela é relatada em 1 Reis, no capítulo 22 e no versículo 10. O cumprimento desta profecia está registrada em Jeremias capítulo 39 e no versículo 3. Aí no versículo 16 ainda do capítulo 1 de Jeremias, diz assim: pronunciarei contra eles o meu juiz, por causa de toda a sua malícia, pois me deixaram a mim, queimaram incenso a deuses estranhos e adoraram as obras das suas mãos. Tu, pois, cinge os teus lombos, levanta-te e dê-lhe tudo quanto eu te ordenar. Não desanime diante deles, para que eu não te desanime diante deles. Aqui a palavra de Deus era de encorajamento, para encorajar o profeta. Cinge os teus lombos, Essa vertente também está no livro de Jeremias capítulo 13, no versículo 1. A observação: não te espantes, não te infunde o espanto, o que é um espanto literal. No capítulo 1 e no versículo 18, continua a mensagem: eis que hoje eu te ponho como cidade forte, e como coluna de ferro, e como muro de bronze, contra toda a terra, e contra todos os reis de Judá, e contra todos os príncipes, e contra todos os seus sacerdotes, e contra todos os seus povos da terra. A cidade era fortificada. Veja o que fala Ezequiel capítulo 3, verso 8 e 9. Os reis, príncipes, sacerdotes,
povos a diversas categorias de cidades, da cidade desse cidadão. Cada grupo mais tarde se pôs, ou seja, se opôs por causa dessa mensagem. Todos eles se levantaram contra Jeremias. O povo, aqui a expressão hebraica, significa povo simples, né? E no versículo 19, para finalizar o livro, eles pelejarão contra ti, mas não prevalecerão, porque eu sou contigo, diz o Senhor, para te livrar. Aqui está, meu irmão, um relato que todo o livro do capítulo 1 de Jeremias foi citado neste comentário, né? Quando você é vocacionado, não espere coisa boa, né? Aqui no versículo 19 finaliza dizendo: eles pelejarão contra ti, mas não prevalecerão, porque eu sou contigo, assim diz o Senhor, para te livrar. Todo aquele que é vocacionado da parte de Deus, ele tem uma certa dificuldade para transferir a mensagem, porque a mensagem de Deus, ela não vem massageando o ego de ninguém, mas sim, ela vem colocando cada pessoa no centro da vontade de Deus. E ficar no centro da vontade de Deus não é fácil, tem que ter renúncia. E como a palavra é de renúncia, como a palavra é de advertência, muitos entenderão que esse profeta está forçando a barra e começarão a perseguir. Mas aqui a palavra que o Senhor deu no 19: eu sou contigo para te livrar, eu sou contigo para guardar você, porque eu sou contigo para te encaminhar e para te garantir que a palavra que eu falei, ela vai acontecer. Então você que é um profeta, um homem de Deus, uma pessoa de Deus, ou seja, um membro, mas que seja um membro comprometido com a verdade, com o reino de Deus, com a palavra de Deus, saiba que o seu ministério vai ser doloroso, mas no final dele haverá uma grande recompensa para a glória de Deus Pai. Fiquem todos com Deus e até a próxima, assim querendo Deus, em nome de Jesus Cristo.